que o agro também está vendo essa posse de hoje e como que ele pode ser impactado com esse novo mandato. É por isso que a gente já faz conexão com o canal Terra Viva, nossos parceiros nas notícias do agro. Pedro Costa chegando por aqui para trazer esses detalhes para a gente de como o agro, né, Pedrinho, está se comportando em relação a isso, como é que está essa repercussão e o que de fato o setor está esperando agora para esse novo mandato de Donald Trump. Bom dia para você. Oi, Rê, bom dia para você, bom dia, Bia, bom dia, assinante do Band News, data histórica, né? E o agronegócio acompanha, assim, com bastante cautela, não só do Brasil, mas principalmente dos Estados Unidos. Fim de semana, passei apurando algumas informações, conversando com alguns consultores, produtores que vivem nos Estados Unidos e trazendo como é que está esse panorama por lá, né? Eu conversei com o Otávio Guimarães, ele é consultor em confinamento lá no Colorado, e ele trabalha em várias fazendas, conversa com vários produtores, e ele disse o seguinte, que o Trump 2, podemos dizer assim, né, esse segundo mandato de Trump, traz aí políticas já um pouco antigas do próprio governo, como intensificar a deportação. Isso pode afetar, inclusive, a mão de obra dos Estados Unidos, especialmente na produção de leite. A escassez de trabalho pode aumentar, inclusive, os custos de produção para os norte-americanos. Essa possibilidade também de barreiras comerciais, retaliações, podem dificultar, inclusive, as exportações norte-americanas e também aumentar os custos de produções internas devido às políticas protecionistas do presidente. Tem também a promessa de aliviar custo para alguns produtores americanos, né, e são subsídios, isso sempre acontece, de subsidiar os produtores que têm algumas perdas, não só por questão climática, mas também em função de política externa, como foi na época com a China, quando teve aquele embargo, né, às exportações da China, e risco, né, também de flexibilizações ambientais, que isso pode ser até mesmo um tiro no pé do próprio presidente em função de voltar atrás em várias questões de proteção ambiental. Além disso, também isso gera oportunidades para o Brasil, como a questão dos Estados Unidos ampliar essas barreiras, o Brasil acaba sendo mais competitivo lá fora. Se intensificar a produção nos Estados Unidos, encarecer os custos de produção, o Brasil também torna-se um mercado mais competitivo e atraente. Lembrando que teve recorde de exportação em 2024 para os Estados Unidos, de acordo com informações da ANCHA, né, que é a Câmara de Comércio norte-americana. As exportações brasileiras para os Estados Unidos chegaram a 40 bilhões de dólares, né, um crescimento quase de 10%. No agronegócio, foi o segundo maior destino, somando aí 12 bilhões de dólares. A gente fala os produtos principais que foram embarcados é o café verde, a celulose, a carne bovina, teve um grande salto, né, de exportação, e também o suco de laranja, que já é um grande mercado nosso. E o dólar forte, né, a volatilidade lá no mercado em Chicago, né, que é a nossa bolsa, que baliza aí a produção brasileira, que faz não só brasileira, mas global em si, enfim, pode pressionar os preços e também desafiar também o mercado brasileiro. São alguns pontos que isso pode, inclusive, trazer aí para o Brasil. Além disso, né, voltando um pouco mais sobre o nosso mercado, as exportações para os Estados Unidos foram tão importantes, né, que nós ficamos quase juntos, né, o agro ficou quase junto com a indústria. Então, é importante ver esse saldo também do como o agronegócio se aproximou das exportações norte-americanas. Agora, trazendo para vocês um outro destaque, é que a Brooke Rollins, que é uma advogada texana, ela está aí cotada, ou melhor, foi indicada por Donald Trump para assumir o SDA, que é uma espécie de Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. O SDA, ele não só faz a produção, né, mede a produção, né, faz ali toda a parte de trazer quanto que os Estados Unidos vai produzir, também os outros lugares do mundo, é um importante balizador, podemos dizer assim, mas também ele faz toda essa parte de políticas e também todo o serviço, mais ou menos, que o nosso Ministério da Agricultura faz, o SDA também faz. Então, tem aí essa advogada indicada por Donald Trump para assumir esse posto, que é o principal, podemos dizer, do executivo norte-americano para trazer políticas ao setor do agronegócio lá nos Estados Unidos, Rê e Bia. Tá certo, Pedro. E por aqui, né, no setor, no agronegócio, a gente fica se perguntando, né? A gente sabe que está rolando essa dúvida em torno disso do governo Trump em relação à disputa Estados Unidos e China, né? As relações comerciais entre americanos e chineses e como que o Brasil, de certa forma, pode se beneficiar por conta disso, né, Pedro? Exatamente, né? Na primeira vez em que isso aconteceu, em que foi anunciado aquele super embargo, né,
trouxe bastante problema à China e também aos Estados Unidos, o Brasil se beneficiou bastante na produção de soja, foi na exportação de carne. Nós tivemos também uma aproximação muito maior, porque o Brasil tornou-se aí o principal celeiro para aquele país. E isso pode acontecer novamente, né? A gente vê que existe não só essa parte de deportação de imigrantes, mas também a própria forma como trata aí os outros aplicativos ou produtos tecnológicos por parte da China. Existe sim essa rusga ainda, e por isso pode trazer benefício principalmente para a soja. Nosso principal produto que sempre vai para a China, além da carne, além de outros produtos, mas o Brasil vai se beneficiando não só para exportar para os Estados Unidos, mas também para a China. Vale lembrar também que a gente já também acompanha uma certa rusga em relação àquela intenção do BRICS de montar uma moeda fora do dólar para fazer os negócios. Isso já trouxe um problema muito grave. O agronegócio também fica mais preocupado com isso, o setor exportador, porque existe aquela história do Trump que ameaçou fazer assim grandes sanções caso isso aconteça. Lógico, isso foi apenas uma ideia na reunião do BRICS, né? Mas ainda existe essa preocupação porque o BRICS continua aí crescendo e também mostrando força. Então, ainda uma questão muito de especulação, mas hoje, além da posse, Trump promete já fazer grandes mudanças e isso deve, obviamente, incluir a China, e o agro vai preocupando, vai olhando isso, né, de uma forma mais atenta. Obviamente que esses embargos em outros países acaba trazendo benefícios para o Brasil, afinal, a gente sempre tem um setor exportador muito forte, né? A produção brasileira de grãos, principalmente agora, vai bater um novo recorde. Ou se o clima beneficiar nesse momento de desenvolvimento de safra, a gente vai ter um grande momento aí de um boom de exportações e também de produção. Claro, a volatilidade do dólar conta muito, o clima também, mas existe uma boa expectativa nesse sentido, e a China, caso aconteça novamente esse problema entre Estados Unidos e a China, a gente pode se beneficiar bastante também. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações, desse olhar importante, né, em relação ao agro brasileiro e agora com toda a expectativa para o novo mandato, então, de Donald Trump. Qualquer novidade, qualquer informação, só chamar a gente por aqui. Obrigada, Pedrinho. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigadão.